Graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre experiências com aquele que ressuscitou. Experiência com Cristo ressurreto. O João, capítulo número 20, nos conta algumas dessas histórias. Histórias essas de que me chamam a atenção e que encantam a minha vida como discípulo do Senhor. Eu sempre costumo falar de que nós hoje temos a certeza que os discípulos não o tinham até então, exceto esses discípulos a partir de João capítulo número 20. A certeza de que nós nos relacionamos com Jesus, que é Deus, com o Jesus que morreu e que ressuscitou. João capítulo número 20 nos conta algumas histórias. Logo no capítulo inicial nós percebemos aqui a história da ressurreição, há todo o enredo, alguns personagens aqui, nós temos Maria Madalena, temos Pedro, temos o discípulo amado do Senhor, que ao chegarem ao domingo pela manhã, Maria, aquela em que o texto sagrado nos fala que amava Jesus, que se identificava com Jesus como mestre, como rei, e aqui João relata isso e chancela isso na vida de Maria. Quando Jesus ele é procurado no túmulo e não encontra, Maria fica assustada. Chama esses discípulos, um corre na frente, chega e não vê nada, depois Pedro se aproxima, o texto nos fala, e quando olha, se abaixa e começam a olhar, começa a perceber sim, o lenço, o manto, o lençol, né, que envolvia Jesus, o manto da cabeça que ali estava. E o texto nos relata a história voltada para Maria, que é isso que eu quero que você preste atenção nesse detalhe aqui, que Maria estava triste, né, olhou para o túmulo e lá dentro se abaixou e viu dois anjos. O texto nos fala isso aqui, que Maria olhar e não encontrar ninguém, viu dois anjos, e atrás uma voz que falava: quem procuras, mulher? E o texto nos fala que ela achou que era o jardineiro e falou para o jardineiro: onde que você colocou o corpo? Aonde que você colocou o corpo do meu mestre, do meu Senhor, do meu Jesus? E o texto nos fala que Maria, João, capítulo 20, versículo 15, disse: mulher, por que está chorando? O que você está procurando, né? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me aonde colocou e eu levarei. Irmãos, olhem os detalhes do versículo 16. Jesus lhe disse: Maria. Maria. A ênfase de Jesus aqui relatada por João: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E às vezes eu fico a pensar: que entonação de voz foi essa? Que inflexão de voz foi essa de Maria, de que reconheceu quando Jesus falou o seu nome. E aqui eu trago para a minha vida essa experiência de Maria com o Cristo ressurreto. Será que temos ouvido no nosso dia a dia essa voz nos chamando? Essa voz chamando Maria, chamando José, chamando os Pedros, chamando homens e mulheres, e que homens e mulheres estão reconhecendo a voz do Mestre? Eu pergunto a você: você tem reconhecido a voz do Mestre? Você tem tido essa experiência de sensibilidade com o Cristo ressurreto? Ou você é daquele que o texto nos fala sobre um outro personagem, um outro discípulo aqui, Tomé, que você tem que ver alguns sinais? E o Mestre nos fala: benditos são vocês, que somos nós, que vamos crer sem ver sinais.
sem ver aquilo que Tomé, e para os teólogos, né, a teologia, os estudiosos nos falam que esse relato de Tomé ele é muito significativo porque ele consolida de fato a ressurreição e testifica que Jesus agora ele tem sinais nas suas mãos. Mas essa não é a ênfase. A ênfase nossa é que possamos ter experiências de Marias, não experiências de Tomé, porque Jesus mesmo aqui nos fala. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes somos nós, que eu e você possamos ter experiências de Marias, que ao ouvir a voz de Jesus, possamos perceber a inflexão, que possamos perceber o coração. Há um livro muito conhecido de um dos meus autores preferidos chamado John Stott. Crer é também pensar. E em contraponto, eu posso falar para vocês que, além de crer é também pensar, crer é também sentir. Que eu e você possamos sentir no nosso dia a dia. Apesar de tudo que temos vivido, temos saído de um momento na história do nosso país, passado no dia de ontem, momentos marcantes, e talvez o coração de alguns estejam como o meu, talvez doloridos por um momento que estamos vivendo, num sonho que gostaríamos de ter, mas não aconteceu. Talvez você que esteja passando por um momento difícil de saúde, por um momento onde nós não sabemos o futuro, mas eu quero falar uma coisa para você porque eu também passo por isso. Que no nosso dia a dia, que no seu dia a dia, possamos ter essa epifania da presença de Deus, da presença de Jesus. Ao chamar o nosso nome, que possamos estar com o coração totalmente sensível à voz dele. E que possamos ter a certeza de Maria, que quem nos chama é o Mestre. Que Deus abençoe a sua vida, um excelente dia, uma excelente noite, na certeza de que nós servimos a um Cristo que morreu e ressuscitou. Que Deus te abençoe.